Muito bem, se você chegou aqui, você já deve ter visto alguns itens a respeito da gramática ou como funciona, né, a sequência lógica das palavras na língua inglesa. É importante desmistificar aqui que a gramática na língua inglesa, ela é muito mais simplificada do que na língua portuguesa. Então, o que a gente vai ver aqui tem a ver com as quatro grandes famílias. O que a gente precisa entender? Vamos fazer uma analogia, certo? Se eu disser, por exemplo, que a família Schmidt, em alemão, Smith em inglês, deriva dos ferreiros, porque em alemão, Schmidt é ferreiro, e a mesma coisa em inglês. Se eu disser que o sobrenome é Schumacher em alemão, Schumacher, e em inglês Shoemaker, dá para deduzir que shoe é igual sapato, maker, fazedor, ou seja, família de sapateiros. E por aí vai. Mas aqui eu quero fazer um link dessa fala com justamente os sufixos. A gente estudou há algum tempo agora, uns 3 ou 4 vídeos antes, sobre sufixos. Então, o que são sufixos e como que eles funcionam? Eles nos dizem, basicamente, o que aquela família faz. Então, eu vou fazer aqui um desenho, para ficar fácil fazer aqui O desenho sempre ajuda a lembrar, né, mais fácil. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui, então, a maior família. A maior família é justamente a que termina com ED. E isso aqui são sufixos. Vamos colocar que isso daqui, tudo, representa 90% do que ocorre. Eu já vou falar sobre os 10%. Mas vamos fazer então aqui, terminar a nossa escrita, e eu vou colocar também a outra família, uma das maiores, é aquela que termina com S, ES ou IES, certo? Vou colocar um risquinho aqui para entender que termina com. Agora está faltando 50%, certo? Já foram duas, falta então aquela que termina com ER ou EST. Para finalizar, a última, li. Agora começa a análise. Nós temos 4 grupos e a gente precisa entender como que isso funciona, o que significa isso tudo. Então deixa eu trocar aqui, eu vou colocar para vocês, então, um número para a gente poder ter mais espaço aqui para fazer algumas análises, certo? Então, família 1, família 2, família 3 e a família 4. A família 1, ela, quando a gente olha para isso, a gente lembra dos sufixos, isso aqui significa mente, mente. Então, vamos colocar aqui, LY, equivalente no português, mente, ok? E nos dá a ideia de maneira ou frequência. Eu estou me atendo aqui a algumas coisas para que fique mais fácil. A gramática ela pode ser um pouco mais complexa, mas eu acho que não é necessário entrarmos em todas as possibilidades possíveis de advérbios. Então, o nome disso daqui, quando falamos de maneira ou frequência, o nome disso é adverb ou advérbio. Eu já vou deixar um espaço aqui para dar um exemplo para vocês. Então, em inglês, a gente sempre usa e.g., que vem do latim exempli gratia, ou exemplo dado.
Qual que seria um exemplo que a gente poderia escrever aqui para, né, dar uma ideia de maneira ou de frequência? A gente vai fazer então aqui um exemplo. I drive slowly. Eu dirijo vagarosamente. Eu dirijo devagar, certo? Um outro exemplo, utilizando aqui um advérbio de frequência, que termine com ly, a gente vai ter então o ly, advérbio, deixa eu pensar aqui, I usually sleep late. Eu geralmente durmo tarde. Percebeu? Deixa eu pegar uma outra cor para grifar aqui, então, justamente a ocorrência do advérbio que a gente está estudando. Fechou? Então, a gente tem o usual como radical, ele é escrito com L, simplesmente adicionamos o sufixo. Viu que duplicou? Simples, né? Beleza. Segunda família. A segunda família é essa daqui, que termina com ER e EST. Família 2. ER, EST. Isso nos remete à qualidade. Qualidade em inglês é justamente a família de adjectives ou adjetivos. E esses adjetivos, 90% das vezes, a gente vai ver justamente a ocorrência deles, dando uma ideia de comparativo, ou superlative. Vamos pegar um exemplo. Pega um exemplo, por exemplo, do adjetivo big, certo? Big, grande. Consoante, vogal, consoante. Duplica a consoante e põe ER. Vamos colocar aqui CVC, põe mais uma consoante. E aí a gente adiciona o sufixo. Essa regra do CVC, ela funciona tanto para adjetivos quanto para verbos. A gente vai falar dela mais para frente. Superlativo. Pega o mesmo adjetivo e coloca o superlativo, o sufixo EST. Consoante, vogal, consoante, mais uma consoante. E daí a gente coloca o sufixo. Joia? Até agora tudo bem? Beleza. A beleza do vídeo é que você pode repetir, até que você entenda, né? E aí com os exercícios de fixação fica tudo mais fácil. Agora a família 3. A família 3 é a família que termina com S, E, S ou I, E, S. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer sobre plurais e singulares. Ou seja, em inglês, substantivos. Então é fácil, relativamente fácil, quando a gente consegue lembrar da regra. Eu vou ajudar aqui vocês, para vocês terem isso de maneira bastante direta e simplificada, esse resumo está aqui. Então eu vou começar, por exemplo, colocando aqui S, ES ou IES. Vamos por eliminação? A gente vai colocar esse sufixo quando você tiver uma consoante mais o Y. Daí você substitui por IES. Exemplo. City é uma cidade, é um nome, é uma coisa que está no singular. Quando a gente vai colocar, por exemplo, duas cidades, a gente vai ver que tem uma consoante antes do Y, tira o Y e coloca IES. Two. Entendeu? Beleza. Segunda maneira de fazermos uma eliminação
é olharmos para essa situação aqui. Essa situação é quando o substantivo termina com S, SH, CH, X ou a letra O. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, caixa, box. Então, se termina com X, está aqui na regra, a gente vai adicionar o ES. Mais um exemplo. Tomate. Tomato. Adivinha, se eu tiver 2 tomates, tem a letra O, termina com a letra O, então, tomatoes. Fechou? Muito bem. E S? Se não tiver aqui alguma situação de Y, S, CH, CH, X e O, todos os outros a gente vai colocar S. Então, por exemplo, pensa num carro. Car, certo? Tem alguma situação aqui? Não. Então, cars. Outro exemplo. Banana. Banana, substantivo, singular. Preciso falar de 2 bananas. Tem alguma situação que a gente vai ter terminada com a letra A? Não? Então, só coloco S. Fechou? Então, a gente tem aí já quase tudo contemplado. Ou seja, 90% dos sufixos das 4 principais famílias vai falar sobre advérbios, adjetivos, substantivos e falta aqui a última, que é justamente a maior de todas. Verbs. O que são os verbs? Verbs, quando no passado, levam 90% das vezes ed. Todos os verbos, action. Fechou? Vamos entender um pouquinho melhor os verbos? Os verbos, eles têm uma situação sui generis. Eles têm uma característica muito peculiar. Eu vou colocar aqui alguns exemplos e eu acho que faz todo sentido a gente entender os verbos em uma explicação toda deles. Deixa eu colocar aqui então alguns exemplos de verbos. Mas para isso eu preciso contar uma historinha. Vamos pensar aqui então, a gente tem a situação de army. Vou colocar aqui um asterisco, tá? Exército. A gente vai perceber que o soldadinho que vai para o exército, seja exército, aeronáutica, marinha, BOP, polícia, qualquer tipo de situação em que envolva policiamento, a gente vai ver, vou colocar aqui a ideia generalista Army, ok? Então, ou a pessoa é right-handed, ou a pessoa é assim que se diz, canhoto e destro. Sabia que uma estatística real diz que 90% das pessoas no planeta são destras e apenas 10% são canhotas? Mantenha esse número. Isso tem tudo a ver com isso daqui. 90% dos verbos são destros, ou vamos chamar de regulares, que obedecem um padrão. Qual padrão? Vão terminar com ed quando forem para o passado. Tá, mas e os outros? São irregulares, fogem ao padrão. E eles acabam aparecendo em uma lista. Essa lista eu já vou colocar aqui para vocês. A lista de irregulares de todas as famílias. A exceção. Então vamos colocar aqui alguns exemplos de verbos que terminam com ed. 90% de chance de que eles sejam justamente regulares. Então, work, play, visit. Adivinha? É só colocar
o ED. Que aí, quando no passado, vão ter um som de trabalhou, jogou, visitou. Compreendeu? Beleza. Agora, eu quero fazer aqui menção e eu vou usar uma outra cor. Vou usar a cor vermelha para exemplificar justamente o que não está aqui. Os 10% que faltam. Tudo o que não está aqui, os 10% faltantes, são listas. Porque é irregular. Então, se a gente tivesse, por exemplo, chega um alien no planeta e pergunta: oi, tudo bem? Eu sou alien. Que tipo de pessoas existe nesse planeta? A gente vai ficar na dúvida, vamos falar que as pessoas são ruivas, são morenas, elas têm olhos azuis, elas são altas, elas são homens, são mulheres? Eu cheguei num fator que é justamente esse. Ou a pessoa é destra, ou ela é canhota. Se a gente perceber que existe um grande padrão, 90% de chance de ser regular, essa é a regra. Sempre. Legal. Um parâmetro legal para a gente se basear. Tá, mas e o que não está aqui, os 10% que faltam? A gente vai ter uma lista de alguns poucos advérbios da família 1 que não obedecem essa regra. Por exemplo, um advérbio que não termina com ly. Vou colocar aqui um de frequência, por exemplo, ó. Always. Percebeu? Sempre, né? 100% das vezes. É o que significa always em português. Sempre. Tá, mas e como é que eu faço? Se você consegue entender a regra e você entende que a palavra dá uma ideia de maneira ou de frequência, então você entende que é um advérbio da família 1 irregular. Um exemplo de um adjetivo que não enquadra nessa regra. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Good. Concorda comigo que é uma qualidade? Sim. Bom. Então, aplica a regra. Gooder não existe. Como é que faz para fazer o comparativo, né? Por exemplo, essa caneta é melhor que aquela. A gente vai usar, então, buscar pela memória, ou a gente vai buscar, de algum jeito, a lista de irregulares. A gente vai perceber que, então, better. Olha, interessante, isso mesmo. E como é que fica o superlativo de bom? O superlativo, então, fica the best. Estamos aí, então, falta 2. Para terminar, vou colocar aqui para o ladinho a família 3. Qual que é a família 3? Substantivos. Qual é um substantivo que não se enquadra, né, nessa situação que a gente explicou? É só lembrar que existe também no português alguns substantivos que não obedecem à regra. Por exemplo, qual é o plural de lápis? Você não vai colocar mais um S, certo? Então, na língua inglesa, a gente costuma lembrar que existe homem com A, e quando são mais de 2, ou mais de um, perdão, homem com E. Lembrou? Tem woman, women, child, children e por aí vai. Só um exemplo. Para finalizar, exemplo de verbos, né? Família 4, que são regulares, estão aqui. Os irregulares dessa lista, a gente tem vários. Então, vamos colocar aqui. O próprio verbo to be é um verbo irregular que, quando vai para o passado, se for uma ideia singular, ele se torna was. Se for uma ideia de pronome plural, were. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais.
Por que que o verbo to be ele acaba sendo tão estudado, né? Porque ele é um verbo irregular e ele tem uma característica toda dele. A gente entende que existe dois tipos de verbo, o que é regular e irregular, canhotos e destros, e que os sufixos ajudam a gente a conseguir, por exemplo, fazer uma análise já imediata de algumas coisas. Então, vou circular aqui em caneta vermelha, justamente para ficar grifado e para terminar esse nosso vídeo sobre as 4 grandes famílias, a ocorrência dos principais sufixos das 4 grandes famílias. Então, a gente tem S, ES e IES e ainda o ED. Fechou? O que a gente tem? Fixação. Então é importante que você faça também atividades e que você busque essas partículas, né? A ocorrência dela nos textos, nos vídeos, no Netflix, na legenda. Faça atividades, se exponha, mas coloque, né, essa lente, a lente dos sufixos. Valeu? Então aqui a gente tem 10% irregular, que são listas. E o que acontece? Como que a família de verbos é a maior delas, você concorda comigo que a lista de verbos irregulares é um pouco maior que as outras? E que toda frase vai ter verbo, um ou dois? Então a gente precisa saber justamente se a gente está falando daqueles que terminam com ed ou se é um verbo irregular. Como que faz para saber todos os verbos? Simplesmente você tem que conhecer a lista de verbos irregulares. A gente vai colocar um link para você. Nesse link você vai ter 4 colunas, que é o verbo no infinitivo, ou entenda como quiser também presente, passado, particípio e a tradução em português. Beleza? Fique conosco e acompanhe a sequência de explicações sobre gramática.